Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Fico feliz de podermos estar aqui adorando ao Senhor, fazendo menção do seu nome e compartilhando a doce palavra dele. Amém? Vocês que estão aqui podem se assentarem. Deus é maravilhoso, uma manhã linda. Amém? E eu creio que é assim que o Senhor irá trabalhar a nossa vida. De maneira linda, maravilhosa, graciosa, em nome do Senhor Jesus. Amém? Abrimos nossas Bíblias no livro de Números, capítulo 20. Números, capítulo 20. Vamos ler a partir do verso 2. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Deus é maravilhoso, amém? O texto diz assim: e não havia água para a congregação. Então se congregaram contra Moisés e contra Arão, e o povo contendeu com Moisés e falaram, dizendo: antes tivéssemos expirado quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. E por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto? Para que morramos ali, nós e os nossos animais. E por que fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mau? Lugar não de semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber. Verso 6. Então Moisés e Arão foram-se diante da congregação, à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre o seu rosto. E a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Verso 9. Então Moisés tomou a vara diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés lhe disse-lhes: ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Versículo 11. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Amém? Feche seus olhos mais um momento, quero fazer uma oração. Papai amado, nessa manhã estamos diante da Tua palavra. Queremos, Senhor Jesus, ouvir a Tua voz. Senhor, que nossas mentes, nossos corações, todo o nosso corpo, a nossa vida esteja completamente voltada a Ti, Senhor. Lança fora tudo aquilo, Pai amado, que veio para impedir de ouvirmos e entendermos a Tua doce palavra. Dai-me entendimento, Senhor Jesus. Dai sabedoria para toda a igreja, para aqueles que estão ouvindo, Senhor Jesus, a Tua palavra. Que eles possam ouvir a Tua palavra, Senhor. Espírito Santo de Deus, toma conta das nossas vidas. Toma conta deste lugar, Senhor. Seja bem-vindo aqui, faça morada em nossas vidas. Queremos, Senhor Jesus, sair daqui cheios, Senhor Jesus, da Tua palavra, completamente entendidos da Tua mensagem que o Senhor separou para nós nesta manhã. Em Teu nome eu oro, eu louvo e agradeço a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, o texto que nós lemos relata a história após uma longa caminhada do povo fugindo de Faraó. Essa passagem ela está sendo citada, já haviam passado cerca de 37 anos, que eles tinham enviado os espiãos para vigiar, para espionar a terra prometida. E cerca de 40 anos que eles tinham sido libertados do Egito. Ou seja, havia muito tempo, uma longa caminhada. E em determinado momento eles se depararam com a falta de água. O que é a ausência de água? É a ausência de vida. Eles se depararam com uma situação que fizeram todos se desesperarem, pensando que ali eles iriam morrer. Ali seria o fim. E começou o quê? A murmurar. Mesmo depois de eles terem passado tantos milagres e livramentos do Senhor, com todo aquele povo, desde o Egito até a abertura do Mar Vermelho, desde a presença de Deus nas nuvens, na coluna de fogo, na chuva de maná do céu, eles entenderam que ali seria o fim. Eles não olharam mais para aquilo que o Senhor tinha feito com eles em todo aquele período.
a própria glória do Senhor desceu sobre eles no Monte Sinai. E aparecia que eles não tinham acostumado com a provisão de Deus. Parece que o momento de sequidão a qual eles se depararam, a falta de água, eles não haviam acostumado que Deus estava fazendo na vida deles, não naquele dia, mas por todo aquele período de peregrinação para aquele deserto. E pior, eles não entendiam que esse período, essa peregrinação, foram devidos a atitudes de pecados dos seus pais. Veja que havia 40 anos que eles tinham saído. Uma geração pode ter morrido naquele período. E os filhos que estavam ali, diante dessa situação, deveriam estar preparados para entrar na terra prometida. Porque eles viveram tudo o que o Senhor fez, toda aquela provisão de Deus. Amém? Praticamente aquela geração que viveram no Egito morreu e uma nova geração surgiu. E eu citei esses dias que, como que será a nossa geração? O que nós temos passado em referente à nossa experiência de provisão de Deus para os nossos filhos, para essa geração vindoura, para os nossos discípulos? Nós não podemos deixar de acostumar com a provisão de Deus, porque o ser humano tem a mania, tem o hábito de acostumar com tudo que é ruim. Mas e o que é bom? E o que Deus fez e tem feito em nossas vidas? Eu falo por mim, amados, eu tenho vivido a provisão de Deus diariamente sobre a minha vida, sobre a minha casa. E eu não posso esquecer isso. Um dia ruim, um dia mau, um dia de escassez, não pode tirar isso da minha mente. Não pode tirar isso da minha confiança que eu tenho em Deus. É tempo de começarmos a viver mais realidades espirituais com o nosso Senhor. E não esquecer do que Ele já fez em nossas vidas, amém? Glória a Deus. Então o povo parecia não ter se acostumado com a provisão divina e sempre duvidava e se rebelava contra Moisés. Ou seja, o povo começava a se rebelar contra o líder. A palavra de Deus diz que todo líder foi designado por Deus sobre a sua vida. E quando nós passamos um momento de dificuldade e escassez, a primeira coisa que nós fazemos é nos levantar contra os nossos líderes. E eu não falo somente líderes de igreja. Líder, você que é filho, o seu pai é o seu líder da sua casa. Nos levantamos contra o nosso líder na nossa empresa. Ou seja, aquele que Deus enviou para nos ajudar, nós o levantamos contra ele. E isso é em todas as áreas da nossa vida. O que é o deserto? O deserto, amado, significa solidão, sequidão, secura, falta de vida. E a sede? A palavra diz que aquele povo sentiram sede. A sede significa, amados, as nossas carências. Tanto a nossa carência física, quanto emocional, quanto espiritual. Então existem sedes que nós necessitamos, que passamos, que é o que? Referente ao que? A carência. Existe alguma coisa que falta, as nossas carências emocionais. Então temos que tomar muito cuidado. Nós também muitas vezes somos igualmente aquele povo. E eu brinco, qualquer semelhança não é mera coincidência não. Somos iguais, muitas vezes nos reclamamos, só que Deus ainda vem nos sustentando. Não olhamos, tiramos os nossos olhos para aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Estamos no deserto e passamos muitas vezes sequidão, e que muitas vezes elas não são por um período curto, elas se estendem em nossas vidas. Mas o que vai fazer a diferença na nossa vida é a nossa atitude diante desse período, diante desse momento que nos deparamos, diante desse problema, dessa sequidão, desse deserto. Amém? Glória a Deus. Quando nós começamos a refletir, amados, nesse texto que acabamos de ler, sobre as reações do povo, sobre as reações de Moisés e de Arão, e até a reação do próprio Senhor para com o seu povo, nós iremos começar a entender o que realmente devemos fazer quando nós passarmos por esses vales, por esses desertos, por essas sequidões. Amém? Veja que o versículo 3 diz que o povo contendeu contra Moisés e falaram, dizendo, antes tivéssemos expirado, ou seja, morrido, quando morreu os nossos parentes. Para que o Senhor trouxe a gente aqui? Por que o Senhor permitiu que nós chegássemos até aqui?
O povo começou a murmurar. A reação imediata daquele povo foi reclamar e fazer contenda contra Moisés. E contra Arão também, porque eram os seus líderes. Era quem estava à frente do povo. E veja que todos sabiam que não adiantava murmurar. Assim como se eu perguntar para cada um de vocês aqui, adianta murmurar? Vocês vão saber a resposta pronta. Não adianta. Mas mesmo assim, diante das dificuldades, nós não entendemos e começamos a reclamar, começamos a murmurar. O povo, amados, fazendo isso, eles só estavam gastando a energia que já estava faltando. Eles já não tinham força, eles estavam fracos. Não tinha água, não tinha vida. Eles vão se exaustar ainda mais, vão se estressar ainda mais. Aquilo que era um problema pode virar 2, quando nós começamos a reclamar. E não entendemos, muitas vezes não fazemos questão de parar e pensar. Porque a resposta nós já sabemos, não adianta. E essa é uma reação muito comum quando nós passamos por problema, infelizmente. Então não tem aquele que fala assim, então você não reclama? Nós reclamamos. Mas a diferença é a nossa atitude, amém? Porque se tornou quase natural do ser humano a reclamação, a murmuração, mas não resolve o problema. A única coisa que resolve o nosso problema é o Senhor. O que resolve o meu problema é Deus. O que resolve a minha vida é Deus. Adianta eu me levantar contra o meu líder, contra as autoridades que Deus designou sobre a minha vida? Não adianta, amado. Não adianta. Olha o papel, a reação de Moisés e Arão diante desses problemas. Eles foram orar. Eles saíram diante. E na verdade, amado, o que acontece com as pessoas quando estão sedentas é justamente isso, é reclamar. Porque elas são necessitadas de algo. Por isso as pessoas reclamam, porque tem sede. Quando você vê uma pessoa reclamando demais, ela está com sede de alguma coisa. Ela está necessitada de alguma coisa. Ou necessita de atenção, ou necessita de carinho, de amor, de paz. Principalmente a necessidade maior do ser humano, que é o Senhor. Necessidade de Deus. Existem espaços em nossas vidas que só Deus preenche. Existem momentos que nós podemos ter tudo, mas se você não tiver Deus, você não está satisfeito. Por que você vê pessoas que têm tudo na vida, ainda assim reclamam? Porque o espaço do Senhor está vago. Então quando você vê que as pessoas começam a reclamar demais, começam a murmurar demais, é porque elas estão precisando do Senhor. Então eu preciso me afastar. Se afaste para buscar a Deus. E se aproxime para ajudar a pessoa. Amém? Jesus, amados, ele passou pelo deserto e lá ele suportou sede por 40 dias. Em momento algum, ele murmurou. Ele reclamou. Amém? Então se até Cristo passou pelo deserto, passou sede, por que você acha que você não vai passar, querido? Se Jesus, sendo 100% Deus, ele teve que passar essa situação. Ele passou 40 dias. Ele aguentou, ele suportou, sem murmurar, sem reclamar. Por que eu e você não podemos passar? A diferença está na nossa atitude, amém? Glória a Deus. Salmos 84, verso 6 diz assim: passando pelo vale árido, faz dele um manancial. Veja que a palavra de Deus diz que o justo, passando pelo vale árido, o momento que você passar por uma sequidão, Deus vai fazer de você fonte de água viva. Você vai começar a chorar água. Você vai dar água para quem precisa. E água da vida. Você vai levar a palavra de Deus. É tempo de começarmos a mudar nossas situações. Nós, quando passamos pelo deserto dessa vida, aprende uma coisa: não reclame. Eclesiastes 3:26 diz: bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. A única certeza que Deus nos deu, amado, de nos entregar é a nossa salvação. Então, lá, o texto diz que bom é aguardar a nossa salvação em silêncio. Porque as demais coisas Ele pode nos acrescentar, mas o que Ele nos garantiu é a salvação. Então aguarde ela em silêncio. E nós precisamos aprender que Eclesiastes 3 diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo para todo propósito dessa terra. E Eclesiastes 3:7 diz que há tempo de estar calado.
Então nós vemos pessoas querendo falar. Amados, entenda o propósito de Deus. Entenda a palavra do Senhor. Há tempo de ficar calado. Então é necessário que ficamos calados por algum momento. Não podemos sair falando tudo que vem na nossa boca, tudo que vem na nossa mente. Respeite o tempo do Senhor. E há um tempo sim, para todas as coisas, amém? Glória a Deus. Então entenda, viva a palavra de Deus, ore mais, passe mais tempo com o Senhor. Se for para reclamar, se for para falar algo, seja orando. Fala com o Senhor. Não vai reclamar para o seu líder. Com o seu líder, mas você vai pedir conselhos. Você vai abrir o seu coração. Eu assisti um filme essa semana, do Resgate Soldado Ryan, e ele estava com a sua tropa ali, o capitão e os cabos começaram a reclamar. E é engraçado que eu comecei a ver a igreja ali. Porque teve um que começou a reclamar até com palavras, argumentos, palavras bonitas, difíceis. E o capitão fala assim: aí, aprendam como que se reclama. Palavra bonita, palavra difícil, argumentos. Não muda, não deixa de ser reclamação, não deixa de ser murmuração. E os outros começaram a reclamar também. Falaram: e você, capitão, você também não vai se queixar dessa missão tola que nos entregaram? Ele falou assim: eu não reclamo para baixo. Eu não reclamo com vocês. A minha reclamação tem que ser para cima. Reclamo com o meu superior. Então, amados, entenda, a reclamação não tem que ser para baixo, não tem que ser para a nossa volta. Se for para reclamar, reclama com o Senhor. Porque é Ele que pode te ajudar. Ele pode mudar a sua situação. E muitas vezes nós vemos pessoas morrendo, porque elas insistem no mesmo erro. Elas insistem em fazer aquilo que sabe que não vai mudar a vida dela, que não vai edificar. O que é que a palavra do Senhor diz? Que Deus tem uma nova vida para nós. Quando nós aceitamos a Jesus, Ele fez de nós uma nova criatura. Nós somos filhos de Deus. O pastor Douglas fala uma frase que eu gostei muito, que é a nova igreja, uma nova vida. Nós estamos no novo templo, então tem que ter uma nova vida. Não podemos entrar no novo fazendo as coisas velhas. Se eu reclamava, eu não posso reclamar mais. Se eu murmurava, eu não posso murmurar mais. Se eu duvidava, eu não posso duvidar mais. Porque Deus me fez novo. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Pegando o gancho de filme, assisti um outro filme que fazia tempo que eu não assistia. E a frase que o menino falou me deixou guardado. Sabe o que mata uma pessoa afogada? Não é cair no rio, é permanecer no rio, no fundo do rio. Então não é porque que você passou por um momento difícil que esse momento vai te matar. O que vai te matar é você permanecer nessa situação. Não aceite. Renuncie àquilo que está te matando. Renuncie àquilo que está te prendendo. Olha o que Moisés e Arão fizeram. Eles não apenas oraram, mas eles saíram da presença do povo para retirar daquela situação de conflito. Há momentos que nós temos que nos retirar. Se você está no meio de pessoas que só murmuram, só reclamam, se afaste, querido. Sai desse meio. Sabe por quê? Aquilo pode te contaminar. Daqui a pouco você está reclamando também. Daqui a pouco você também está murmurando. Eles foram para a tenda da oração e se humilharam diante do Senhor. O texto diz que eles se lançaram sobre o seu rosto. Há momentos que para orar é preciso retirar um pouco e se humilhar diante do Senhor. Há momentos que nós só iremos conseguir buscar ao Senhor. Por que muitas pessoas falam assim: não estou conseguindo nem orar, porque ela não saiu daquela zona que ela está. Porque aquela zona está contaminada, aquilo está prendendo ela, está amarrando ela. Ela só vai enxergar aquilo físico que está em volta. Então é o momento de nós retirarmos e se humilhar diante do Senhor. Então quando nós estivermos passando por desertos, por sede, se lance aos pés do Senhor, que Ele te mostrará a sua glória. O Senhor vai mostrar a sua glória sobre as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Em situações que não sabemos o que fazer, a melhor reação é: põe a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Lamentações 3:29. Abre a sua Bíblia em Lamentações. Vamos ler comigo. Glória a Deus. Lamentações 3, a partir do verso 29, diz assim, ó. Vamos ler a partir do verso 21.
Lamentações 3:21 diz assim: disso me recordei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperei nele. Versículo 25, Lamentações 3, verso 25. Bom é o Senhor para que os atém, a Ele para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Verso 28, assentar-se solitário e ficar em silêncio, porquanto Deus se pôs sobre ele. Verso 29, põe a boca no pó, talvez assim haja esperança. Há uma profundidade muito grande nesse texto. O versículo 29 diz assim, põe a sua boca no pó, se humilhe, ore ao Senhor. Quando vocês passarem por momentos de deserto, de sequidão, de dificuldade, seja o problema que for, busque ao Senhor, ore. E o texto continua dizendo assim, e talvez ainda haja esperança. Você sabe por quê? Você lembra quando eu disse que a única coisa que Deus nos dá garantia é da nossa salvação? Porque muitas vezes nós falamos assim, eu vou orar, eu tenho um desejo, eu vou orar ao Senhor para Ele conceder, eu tenho um sonho, eu tenho um projeto, eu vou orar para Deus abençoar, para Deus me entregar, para Deus me livrar. Amém? Mas e se não for o sonho de Deus, Ele não vai fazer, amados. Se o que você está esperando não for o tempo de Deus, Ele não vai fazer. O texto assim, talvez ainda haja esperança. Ele está falando assim, busque ao Senhor, ore, e talvez ainda haja esperança. Se você mudar, vai haver esperança. Se você unir o seu sonho, o seu projeto com o projeto de Deus, vai haver esperança, vai acontecer. E se não acontecer, não se frustre. Porque a palavra do Senhor diz que a esperança que não acontece, ela apodrece a nossa alma. Porque tem muitas pessoas decepcionadas, frustradas, saindo da igreja, porque buscam algo que não é de acordo com a vontade de Deus. Por isso que o texto fala, põe o joelho no chão, ore, que talvez ainda haja esperança. Deus pode fazer, mas e se Ele não fazer? Você vai ver a glória do Senhor sobre a sua vida. Foi o que aconteceu na vida de Arão e Moisés. Quando nós oramos, nos prostramos diante do Senhor, nos humilhamos, nós não saímos perdendo, nós não voltamos de mão vazia. Deus não dá viagem perdida, amados. Nós entregamos a nossa vida para Ele e nós aumentamos o nosso relacionamento com o Senhor. E toda vez que eu conhecer e ver a glória do Senhor, nós iremos entender que o que mais necessitamos é da glória dEle, da presença dEle, e nada mais, não vai ter necessidade para nós, não vai ser mais importante para nós. Porque a palavra de Deus diz que a glória dEle nos basta. E quando nós entendermos isso, quando começarmos a orar, a criarmos relacionamentos com o Senhor, nós vamos ver que o mais importante é o relacionamento do que a nossa petição. Aleluias. Glória a Deus. Então quando estiver passando por deserto, sentir sede, se lance aos pés do Senhor. Ele vai se mostrar a você de acordo da mesma maneira que você se apresentar a Ele. Deus é Pai, amado. Ele não vai deixar um filho desamparado. Salmos 18, verso 25, assim, para quem é fiel, Ele te mostra fiel. Com o íntegro, também se mostra íntegro. E com o puro, Ele te mostrarás puro. Mas com o perverso, amados, Ele não vai se mostrar perverso, porque Deus não é perverso. Ele não muda a identidade dEle. A palavra diz que para o perverso, Ele se mostra inflexível. Por isso, quando nós temos que entender a profundidade do versículo, quando diz que talvez ainda haja esperança. Porque não adianta eu prostrar o joelho no chão, orar e ter atitudes perversas lá fora. Não vai acontecer, porque o Senhor vai se mostrar inflexível. Deus não faz acordo com o caráter dEle. Amém? Glória a Deus. E a resposta do Senhor diante dessa situação, diante desse momento ao qual o povo estava falando, é muitas vezes da mesma maneira que o Senhor responde para nós. A resposta, talvez você fique questionando, Senhor, por que Ele não me responde? Por que Deus não fala comigo? Talvez a resposta do Senhor para mim e para você venha através de uma ordem. Vem através de uma direção, e você ainda questiona, fala Deus, e Deus falou, Deus te deu uma ordem.
A resposta da sua oração talvez é uma ordem que o Senhor deu. É uma direção que Ele quer que você siga. Deus mandou eles tocar na rocha. Amém? Não havia ali água. A única coisa que tinha ali era uma grande pedra. E mais uma vez o Senhor surpreendeu o povo com a sua misericórdia. Ele mandou Moisés pegar a mesma vara que transformou em cobra, a mesma vara que transformou a água em sangue no Egito, a mesma vara que abriu o mar vermelho. E agora ele falou, pega essa mesma vara e toca na rocha. O que representa a rocha? O que representa essa pedra, amado? Significa situações rígidas na nossa vida. Significa aquelas pessoas enrijecidas na fé. Aquelas pessoas cabeça dura, aqueles coração de pedra, mesmo que seja a situação mais dura que for, lembra sempre, Deus faz sair água da rocha. Deus faz sair água da rocha. Deus faz brotar água na rocha. Jesus diz que aquele que crê em mim, do seu interior, fluirão águas vivas. Veja que não tem situação dura para o Senhor. Veja que não tem pessoas de cabeça dura. Veja que não tem pessoas com a fé enrijecida. Porque tem pessoas, amados, que não conseguem crer porque está enrijecido. Foi gerado um coração duro. A pessoa não consegue acreditar em mais nada. Mas Deus faz brotar água das rochas. Isso significa que se você terá sede, toda vez que algo te faltar, você sempre terá a vida de Jesus. Porque a água de Deus vai fluir sobre a sua vida. Lucas capítulo 6, verso 38 diz assim: dai e dar-se-vos-á a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Toda vez que você entregar o que o Senhor te pedir, toda vez que você fazer algo que o Senhor lhe ordenar, você vai receber sempre uma proporção maior de Deus. Se o Senhor pedir, entregue. Se o Senhor te der uma direção, faça. Se o Senhor der uma ordem, obedeça. Deus sempre vai superar as suas expectativas na retribuição dele com a sua vida. Eu sempre falo, nós nunca iremos ganhar do Senhor no dar, no entregar. Deus sempre vai estar superando as nossas expectativas nele. Então talvez a sua resposta é uma ordem do Senhor. Talvez o Senhor está falando assim, você quer um milagre na sua vida? Se entregue mais. Você quer uma superação numa área espiritual? Se entregue mais, busque mais, faça determinada coisa. O Senhor sempre vai falar contigo, amados. Talvez o Senhor fale assim, eu preciso de ajuda na minha área financeira, está destruída. Entregue. O Senhor deixou mandamentos para serem obedecidos. A partir disso que Deus quer que nós sejamos não somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Não adianta você vir no culto ouvir e não praticar nada. A resposta do Senhor pode ser uma direção, pode ser uma petição. Então se o Senhor te pedir, se o Senhor ordenar, obedeça. Amém? E a palavra de Deus diz, com a mesma medida que você tiver medidos, vós medirão também. Então entenda a palavra de Deus. Mude as suas atitudes diante das situações. Amém? Eu quero te convidar a se colocar de pé onde você estiver. Sem vergonha, sem medo. É tempo de realmente termos uma nova vida em Cristo Jesus. Nós iremos cear alguns instantes. A equipe de louvor vai estar cantando mais um louvor. Nós estaremos consagrando os elementos da Santa Ceia. Você que está na sua casa, separe os seus elementos para estarmos ceando todos juntos. Você tem aí 2, 3 minutos, corre lá. Você que já está tudo separado, tudo organizado. Encurva a sua cabeça, feche seus olhos. O Senhor quer falar contigo nesta manhã. O texto de Lamentações, amados, ele nos ensina justamente o que devemos fazer em situações de sede, em situações de deserto da nossa vida, que é não reclamar, lembrar das bênçãos do Senhor, a qual Ele já nos entregou. E Ele fala também que devemos se humilhar diante do Senhor em oração.
que a oração tome mais tempo a partir de hoje da sua vida. Se você orava 1, passe a orar 2. Se orava 2, passe a orar 4. Comece a valorizar mais o período de relacionamento com o Senhor. Talvez você possa estar falando assim: eu já orei e não aconteceu. Continue orando. É porque você não alcançou a presença do Senhor, amados. Deus, Ele quer se manifestar sobre a sua vida hoje. Deus quer mudar a situação da sua vida hoje. Deus quer te fazer uma nova pessoa hoje. Uma pessoa que sabe a vontade de Deus e vive a vontade de Deus. Creia que o Senhor pode fazer fluir em sua vida águas para saciar a sua sede, mesmo em meio aos desertos da vida, e que as situações rígidas serão oportunidades para você vencer. O deserto veio para te forjar. A sequidão veio para fazer você vencer. Os vales mais áridos da sua vida veio para que o Senhor possa tornar da sua vida mananciais, fontes de água viva. Papai amado, que todos que estão aqui, que todos que estão ouvindo a Tua palavra possam entender esta mensagem. Senhor Jesus, que não possamos ter sede de nada além da Tua presença, além da Tua glória manifesta. A palavra do Senhor diz que quando Moisés e Arão foram orar, eles se retiraram a Shekinah, a presença de Deus foram com eles. A Tua presença nos basta, Deus. Nós queremos nos relacionar, nós queremos entrar, Pai amado, num relacionamento íntimo e profundo. Não queremos relacionamentos rasos. Relacionamento raso basta o mundo, Pai amado. Nós queremos relacionamento de intimidade, de confiança, Senhor, de amor e de paz. Aleluias. Ah, Senhor Jesus, se tem alguém aqui com o coração seco, que o Senhor possa fluir sobre a vida dessas pessoas. Ah, Senhor Jesus, mude situações, quebra, Senhor Jesus, aqueles corações de pedra, entrega, Senhor Jesus, coração novo. Papai amado, aquelas pessoas que não sabiam viver em amor, que comecem a viver em amor, que a paz habite nos seus lares. Aleluias. Louvado seja o Senhor.